Paz do Senhor, povo de Deus. Amados, vou deixar aqui uma mensagem de reflexão que se encontra lá em Mateus 11, a partir do versículo 2. Vai relatar um pouco sobre quem foi esse homem chamado João Batista. A voz que clama no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glórias a Deus. Amados, para quem não sabe, o pai de João é chamado de Zacarias, na palavra do Senhor. A mãe de João é chamada de Isabel, Isabel que era estéril. A gente vai ver, amados, que Zacarias, já na idade avançada, aparece um anjo do Senhor, enquanto ele estava acendendo incenso, lá no templo do Senhor. Ele acabou tendo a sorte, sendo abençoado, e ele foi acender ali o incenso e os demais ficaram lá fora intercedendo, ficaram em oração. E o anjo do Senhor então vai aparecer para Zacarias e vai falar: Zacarias, a tua oração fora ouvida. Tua mulher Isabel será concedida um filho, e ele será grande, será abençoado desde o ventre dela. E ele se chamará João. A gente conhece como João Batista. João, ele não deu Zacarias não deu credibilidade à voz do anjo, e por conta disso ele ficou mudo até que todas essas coisas viessem a acontecer. Glórias a Deus. A gente vai ver então que desde o nascimento de João ele já era cheio do Espírito Santo, quando a mãe de Jesus, Maria, vai ter com Isabel, que eles eram parentes próximos. E quando ela chega perto de Isabel, Maria, o menino fica dentro da barriga, fica atônito, fica a todo momento se mexendo. E o Espírito Santo já veio até ele, até João. João, amados, para não delongar muito, ele foi criado no deserto. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, conforme a palavra de Deus vai nos relatar. Mas eu acabei estudando e vendo que alguns arqueólogos, alguns historiadores falam que esse gafanhoto, a qual é mencionado, é uma planta, uma erva que é comestível, muito saudável, por falar. Eu não vou me lembrar aqui de cabeça, mas se vocês procurarem, na época de João Batista, o que ele comia, se era o gafanhoto, se era uma erva, uma planta, vocês vão ver que vai ser mencionado. Enfim, a gente vai ver então que João ele é criado no deserto, vestido ali de um pano, de um animal da época também. Ele então foi uma pessoa onde ele se livrava das imundícias da época, das bebedices, das glutonarias. E ele vinha pregando a palavra de Deus. Ele mesmo sabia, conforme os profetas já haviam mencionado, lá Isaías já havia profetizado a vinda daquele que anunciaria a chegada do nosso Senhor Jesus, a qual prepararia o caminho de Jesus, que foi João Batista. João ele tem esse apelido por ser chamado João Batista, porque ele batizava muito. E até mesmo ele veio batizar o nosso Senhor Jesus, para que viesse a se cumprir a palavra de Deus. A gente vai ver então que João está num cárcere, amado. Eu quero frisar essa mensagem. João está num cárcere e ele manda 2 dos seus discípulos para que perguntem para Jesus se ele era aquele que havia de vir ou se deveriam esperar outro. A gente vai ver então que os 2 discípulos vai ter com Jesus. Jesus está ali no meio de uma multidão e ele pergunta para Jesus: mestre, João manda nos perguntar se o Senhor é aquele que havia de vir ou que deveríamos esperar um outro. Jesus vai falar: falem para João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os mortos são ressuscitados, os surdos ouvem, os coxos voltam a andar e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Glórias a Deus. Amados, a gente vai ver então que os 2 discípulos, eles voltam até João, e Jesus então começa a falar para aquela turba. A Bíblia chama isso de turba, que é uma multidão. Jesus ele começa a falar um pouco sobre quem foi João, que era aquele homem que vivia clamando no deserto.
Jesus ele vai falar que, olha que forte, amados, que os entre-nascidos de mulher, não há ninguém maior como João, mas que no reino dos céus o menor é maior do que João. Glórias a Deus. Olha que lindo, amado. Imagina você ouvindo isso de Jesus, porque João ele negava a si mesmo, negava todo tipo do que ele quisera ter feito, mas ele preferiu seguir os caminhos do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Será que você que está ouvindo esse vídeo, você acha que você abandonaria? Talvez você é um gerente de empresa. Olha que eu conheço gente, viu, amados? Meu próprio pastor tem história linda de vida. Abandonou uma empresa que tinha um faturamento super alto para servir a obra do Senhor. Olha que lindo, amados. Por isso que é muito bom a gente ouvir testemunho. E agora a gente vai ouvir que Jesus está falando de um testemunho de João o Batista. O próprio Jesus, amados. Olha que lindo. E ele vai falar, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. E ele vai falar ainda mais, que desde João, o reino do céu é tomado por esforço, e todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aleluia, glórias a Deus. A gente temos que nos esforçar, amados, para alcançar a graça de Deus. Devemos negar o pecado diariamente, todos os dias. Se livrar das fofocas, das imundícies que esse mundo nos oferece. Cuidado com a internet, irmãos. Cuidado. A internet é uma bênção para quem sabe usar. Você pode ser uma pessoa que talvez você não tenha um dom aí de falar da palavra de Deus, mas você pode abençoar compartilhando, por exemplo, esse vídeo, para que outras vidas possam ser impactadas e abençoadas. Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. E se você sente que tem um dom de pregar, comece com pequenos vídeos. Você não precisa de um púlpito, amados. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Talvez você abençoe 1, 2, 3 pessoas. Mas o fruto, glórias a Deus, conforme está escrito lá em João 15, pelos frutos vos conhecereis. Mas não é pelos frutos que somos justificados, não, amados. Porque Deus ele não nos julga por causa dos frutos. A gente é justificado por conta do nosso Senhor. Que reconhecemos que somos pecadores todos os dias e diariamente, que possamos buscar então nos arrepender. E essa é a mensagem que eu vou deixar, amados, com vocês. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Glórias a Deus. Eu estou aqui no carro esperando minha esposa que foi ali no cartório, e Deus me tocou grandemente para falar sobre essa mensagem, que vocês possam ficar com ela em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados, que vocês sejam como um João, o abençoador, que negou a si próprio para seguir os caminhos do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.